Opa, boa noite, Mauro. Depois você só me dá um ok aí se o áudio tá tudo bem. Beleza? O áudio tá bom também? Só dá um alô no áudio aí. Boa noite, Niris. Bom te ver. Boa noite, Sueli. Boa noite, Elizabeth. Pessoal, vou esperar mais uns 4 minutinhos só para dar 8:05 aqui no meu relógio. Aí a gente começa, tá bom? Para dar um tempo pro pessoal entrar aí.
Bom, pessoal, boa noite mais uma vez aí a todos. Acho que o pessoal já começou a se movimentar, né? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Jair Tellini, eu moro aqui em Macaé. Eu sou servidor da Casa do Caminho, uma casa espírita de muita luz aqui em Macaé, que tem um trabalho de caridade muito grande com a comunidade. Então é uma casa que eu tenho muito carinho, é uma casa que me recebe muito bem, recebe a todos que chegarem lá. E hoje eu vou falar sobre Allan Kardec e a Nova Era, né? E eu chamei aqui as chaves para o despertar, para a regeneração, né? Então, quem não sabe, esse mês a gente comemora o aniversário de Allan Kardec, né? Então, outubro, espiritualmente falando, o mês de Kardec, né? Então, sempre que a gente pode falar desse grande codificador aí, desse grande homem, desse grande espírito que foi Allan Kardec para o nosso tempo, é sempre muito proveitoso, né? Eu vou começar então com uma prece, né, para a gente se ambientar aí nessa conexão maravilhosa que a gente tem, e depois eu vou começar a palestra, tá bom? Pode falar aí no chat se tiver algum impedimento, se tiver ruim o áudio, se tiver ruim a imagem, pode ficar legal, tá bom? Então vamos todo mundo fechar os olhos aqui nesse momento, respirar fundo, né, se conectar com a espiritualidade que trabalha aqui com todos nós à distância, ou quem está próximo nos nossos corações. Sentir essa vibração maravilhosa que é Deus agindo em nossa vida, somos nós agindo em função de seguir esse caminho de Jesus. E agradecer por este momento, agradecer por todo esse legado deixado por Kardec, por todo esse legado que apoia o nosso caminho nesse trajeto de Jesus, agradecer essa possibilidade maravilhosa de estarmos estudando mesmo à distância, e pedir a Deus e a Jesus e a espiritualidade amiga que distribua todas essas bênçãos que aqui forem geradas no coração de cada um, na espiritualidade de cada um, que nós possamos aplicá-las no dia a dia, e nós possamos trilhar nosso caminho rumo à regeneração, rumo a essa nova era, e que nós podemos sempre nos concretizar como habitantes, como vibradores, como vibrantes dessa energia da nova era. E que assim seja, e que nós possamos ter uma noite de elucidação e muita luz. Graças a Deus. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, a gente vai falar aqui sobre Allan Kardec e a nova era, e essas chaves que nós temos para o despertar, para a regeneração, né? E como que a gente vai percorrer por hoje, né, nesses pontos, né? Então a gente vai começar falando o que é a nova era, a gente vai falar sobre as características da nova era, né, o que se encaixa nessa nova era, as chaves que Kardec deixou, né, o que quer dizer Kardec nessa nova era. A gente vai falar sobre evolução espiritual, a gente vai falar sobre a lida com o mundo espiritual, a evolução moral, a compreensão da vida após a morte e a justiça divina, a compreensão da grandeza de Deus, e aí a gente vai fechar com a construção desse novo ser para uma nova era. Certo? Então, pessoal, começando aqui conforme prometido, conforme a pauta, a gente vai entender o que é a nova era, né? Então, hoje, já estudando sobre Kardec, né, a gente tem no Livro dos Espíritos, na Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós nos encontramos num mundo de provas e expiações, né? Que a categoria do ser humano, dos espíritos que aqui habitam esse plano, eles são espíritos que necessitam de provas e expiações para que a gente possa dar valor
ao sentimento maior, que é o sentimento do amor, né? Então, nos livros, na codificação, ao passar desse mundo, a gente vai para o mundo de regeneração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Quem quiser dar uma estudada lá, né? E aí, o que diz, né, nessa transição planetária? O que ele diz, né? Que, por exemplo, o planeta, ele passa de um processo de provas e expiações para um processo de regeneração, não de uma forma automática. Não é o planeta Terra que vai se transmutar num planeta de regeneração, e sim o padrão vibratório de nós, espíritos habitantes aqui na Terra, que vai passar de ter a necessidade de provas e expiações para aprender a amar, né? A gente sabe isso. A gente tem essa necessidade de provas para amar, né? A gente ainda hoje, a gente fala, né? Se não for na dor, não aprende. Quando a gente sofre é que a gente aprende, né? A gente tem essas frases que condizem com o nosso padrão vibratório, né? E ela é muito verdade. Eu não estou julgando aqui, porque a dor realmente tem a sua função para nos ensinar a amar. Mas o planeta de regeneração, né? E aí o que a gente chama de planeta de regeneração para os espiritualistas de uma forma geral é a nova era, né? É essa era em que o amor ele é incondicional, né? A vibração dos espíritos que vão habitar esse planeta de regeneração, eles já são crentes no amor universal. A gente não precisa de prova para amar. A gente não precisa de condição para amar, né? O amor, ele é incondicionalmente intrínseco aos espíritos desse processo da nova era, desse padrão vibratório da nova era. Então, né, pessoal, não vai ser aqui o planeta Terra que vai passar aí do ano 2000 e alguma coisa e de repente ele vai virar a chave. A gente tem que trabalhar muito. Para quê? Para que nós sejamos habitantes dessa nova era, que nós possamos ser espíritos em regeneração, que nós possamos ser espíritos que já seremos, né? Ainda não, porque ainda a gente está aprendendo aqui um pouquinho, que nós seremos espíritos crentes nesse amor universal incondicional. E aí alguém pode querer falar, né? Ah, não, mas eu sou completamente crente no amor universal e tal. Mas a gente sempre tem que lembrar, a gente ainda é muito condicionante. A gente tem que ter provas do amor, né? É aquela velha história, né? Lá no fundo, ele é uma pessoa boa, né? Ninguém quer achar petróleo na pessoa, não. Não tem que ser lá no fundo uma pessoa boa. A pessoa tem que ser incondicionalmente boa. Então é isso que traz esse processo de regeneração para os habitantes da nova era. E lembrando, pessoal, aí eu trouxe até aqui aquela historinha de Capela, né? Capela é uma estrela conhecida no nosso sistema solar, a estrela chama Auriga, se eu não me engano. Depois eu posso procurar aqui para vocês, mas podem procurar lá a estrela Capela. Ela existe e tem muita literatura sobre ela que diz que ela é um plano de espíritos imediatamente superior ao plano da Terra. E aí esses espíritos que estavam lá na dita nova era, que é Capela, eles também sempre tiveram essa deficiência moral que nós ainda carregamos. Então eles evoluíram intelectualmente e não evoluíram moralmente. Então, uma das características, e aí já entrando no próximo slide, uma das características do processo dessa nova era, do processo de regeneração, é que a gente tem que se apegar ao trabalho ainda. Né? O espírito que não evolui moralmente,
e passa para esse processo de regeneração e lá não consegue se regenerar, ele tem que voltar para o processo de provas e expiações. E aí, não dizendo que o espírito regenera, regride. Espíritos não regridem. Toda a informação que é incumbida no espírito, ela é aproveitada por toda a sua eternidade. Mas a condição para o espírito continuar evoluindo, essa sim pode regredir. Então, quais são as características desses espíritos da nova era, do mundo de regeneração, né? Eles têm que ter o amor como prática incondicional. A gente não pode ter condição para amar. Não é amar ao próximo só porque ele é meu amiguinho, não é amar ao próximo só porque eu gosto dele, né? O amor ele tem que ser incondicional. Isso é a primeira característica para os espíritos habitarem a nova era, para os espíritos habitarem o mundo de regeneração. Ainda vai existir resquícios de práticas instintivas, né, que são as práticas da matéria, né? Então ainda vai existir apego material. A existência, segundo a literatura, continua sendo carnal, né? Porque a evolução espiritual tende que nós, em mundos felizes, só vivamos espiritualmente, mas durante essa transição a gente vai abandonando os nossos apegos materiais carnais aos poucos. Então, na regeneração, no mundo da nova era, ainda vai existir essa necessidade da carne. Para quê? Para que a gente possa abandonar de vez o instinto, né? Para que a gente possa praticar cada vez mais a nossa evolução moral, né? Então, a característica da nova era, ela é uma transição entre o abandono das más tendências, do instinto, e a apuração do amor incondicional, né? A gente aprende a amar na nova era. Então, na nova era, o amor ele tem que ser apurado para que ele seja praticado incondicionalmente em qualquer situação. Caso isso não aconteça, caso a gente não esteja nessa constante vigília do espírito, né, de nós mesmos, né, somos espíritos, caso a gente não esteja nessa constante vigília e a gente começar a se comprazer com as práticas instintivas, com as práticas carnais, né, muito provavelmente a nossa própria consciência vai nos colocar a necessidade de voltar para um mundo de provas e expiações, né, caso a gente não se adapte a essa nova era. Então a nova era, o que muita gente pode pensar que evolução para regeneração é ficar sentadinho na rede lá, é ficar curtindo suas férias, não. O espírito trabalha incessavelmente, incansavelmente. Deus trabalha durante todo o tempo. Então, se Deus trabalha durante todo o tempo, quanto mais a gente avançar nesse processo espiritual, mais a gente vai ter que trabalhar. Beleza, pessoal? E aí, como que a gente vai seguir nesse trabalho? Onde que entra Kardec nesse processo de apuração espiritual do nosso espírito, do nosso ser, né? Kardec deixou aí, então, o que Kardec tem a ver com a nova era, que Kardec deixou o Pentateuco, a codificação espírita toda nos explicando como devemos agir, pensar e fazer para evoluir espiritualmente, né? Então, Kardec, com o Livro dos Espíritos, ele nos indica o que é esse mundo espiritual, né? O que é ser um espírito e como evoluir espiritualmente, como a gente vai engrandecer o nosso espírito. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz esse processo para a gente. Depois, ele traz, assim que a gente aprende o que é o espírito, né, e que o mundo espiritual existe, ele traz para a gente o Livro dos Médiuns, que ensina para a gente práticas, né, para se evoluir. Como que a gente vai lidar com esse mundo espiritual, já que ele existe? Eu não sabia que existia, agora eu sei. O que eu faço? Como eu consigo tirar proveito dessa situação agora que eu sou sabedor
da existência do mundo espiritual. Tudo isso está no livro dos médiuns. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vem na sequência nos ensinar como a gente evolui moralmente nesse processo. O que significa isso? Ele vem nos dizer como que a gente tem que se comportar perante a nossa necessidade de evolução espiritual. Então, eu sou um espírito, sei que o mundo espiritual existe. E agora, o que eu faço? O Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer isso pra gente. Depois ele traz o céu e o inferno, que traz as causas e os efeitos das nossas ações dentro da nossa própria consciência. A gente sabe que Deus se manifesta através do Espírito, através da sua consciência. Então, o céu e o inferno vem trazer isso. Como que a gente se trabalha, né? Como que a gente se cobra, como que a gente se permite evoluir ou não frente às nossas ações. Então ele também é chamado como justiça divina. E aí ele fecha todos esses 5 livros, né? Ele tem outros livros, mas a base espírita está nesses 5. Ele fecha com a Gênese, nos trazendo o que é a grandeza de Deus na criação. Né? É um livro lindíssimo. Assim como eu indico que todo cristão leia a Bíblia, e nós somos cristãos, né, pessoal? O Espiritismo é uma prática cristã. Eu indico e recomendo que todos os espíritas leiam esses 5 livros. Né? Você pode ler Romance Espírita, você pode ler a série do André Luiz lá com o Chico Xavier, maravilhoso. Mas é muito importante a gente ler esses 5 livros, para que a gente tenha a base do que o Espiritismo vem nos trazer para que a gente evolua desse mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração, para essa nova era, e ainda assim que nós possamos entender como permanecer lá, né? Que daí a gente já viu também que é um passo bastante complexo, bastante de muito trabalho a gente se mantém em regeneração, né? Então, pessoal, destrinchando um pouquinho desses 5 livros, dessas 5 chaves para a nossa regeneração, para essas 5 chaves para nosso espírito estar ambientado com a nova era, a gente começa com o Livro dos Espíritos, que traz todo esse processo de evolução espiritual que a gente vai aprender, né, com o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, eu brinco que ele agora só os antigos vão lembrar, né? Tomara que todos lembrem. É a Barça, é a enciclopédia Barça do Espiritismo. O que você quiser procurar, o que você tiver dúvida quanto à existência espiritual, o Livro dos Espíritos traz compilado em 4 partes, muito bem detalhado, o que é cada dúvida que um ser espiritual, que um ser humano possa ter sobre a evolução espiritual nesse mundo de provas e expiações. E aí, pessoal, o que é legal do Livro dos Espíritos também, que ele dividido em 4 partes, ele é base para cada um dos outros 4 livros que Kardec escreveu com a ajuda dos espíritos. Então, Kardec, como um excelente pedagogo, como um excelente professor, ele primeiro fundamentou todos os 5 livros dentro do Livro dos Espíritos e depois ele detalha. Então, a parte 1 chama das causas primárias, né? E essa das causas primárias, ela é a base para a Gênese, né? Depois a Gênese vai detalhar todas essas causas primárias. E por que essa parte 1, por que essa parte do Livro dos Espíritos, ela é importante para a nossa evolução espiritual? Porque ela traz todas essas características imutáveis de Deus. Então, Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é único, onipotente e soberanamente justo e bom. Então, pessoal, quando a gente discorda, mesmo que inconscientemente, dessas afirmações, dessas características imutáveis
de Deus, a gente retrocede, a gente atrapalha a nossa evolução espiritual. Aí você pode dizer, mas Jair, você é maluco, rapaz? Ninguém duvida de Deus. Inconscientemente a gente duvida bastante. Quer ver? Quando a gente fala assim, nossa, na minha época as coisas eram muito mais fáceis. Você está duvidando de que Deus te fez um espírito pronto para evoluir espiritualmente inconstantemente. A nossa evolução ela é constantemente avaliada. A gente nunca para de evoluir. E Deus fez dessa forma para que a gente chegue à perfeição. Então, quando você remete ao passado, de que o passado trazia possibilidades muito melhores das quais a gente está hoje, você está trazendo um pouco dessa carga para a sua evolução espiritual. Está trazendo um pouco dessa dúvida que nós, espíritos imperfeitos ainda, temos de que Deus tem esse plano perfeito para a gente. Que Deus tem essa confiança de que nós vamos atingir a perfeição. Então, quando a gente duvida dessa criação, quando a gente duvida dessas causas primárias, dessas características de Deus, a gente atrasa um pouco a nossa evolução espiritual. Então a gente tem que ler bastante a parte 1 para quê? Para que a gente seja completamente aderente a essa crença em Deus. Ele vai para a parte 2 depois, que é do mundo dos espíritos, que é a base para o livro dos médiuns. E o que ele vai trazer para a gente? Ele vai detalhar os processos que o espírito passa durante a sua evolução espiritual. Então, ele começa lá no somos criados ignorantes, até a angelitude da nossa felicidade perante ao amor. Sendo que, em nenhum momento, o espírito tem a capacidade de retroceder na sua evolução espiritual. E isso é a chave do nosso processo evolutivo. Todo e qualquer ganho que a gente tiver aqui para que a gente possa evoluir espiritualmente, seja ele qual for, ele vai ser agregado ao nosso espírito durante toda a eternidade. A gente nunca mais vai perder esse atributo que a gente aprende se a gente tiver algum ato que foi meritório, que a gente teve esse mérito de aprender alguma coisa aqui como espíritos. Então, acreditar que essa perfeição, que essas reencarnações sucessivas, que essa evolução dos mundos a quais a gente é proposto nos levará à perfeição, é parte integrante necessária da nossa evolução espiritual. Então, a parte 2 do Livro dos Espíritos, ela fundamenta muito a nossa evolução espiritual. E depois, ele vai para a parte 3, que ele chama das leis morais. E das leis morais, ela é a base para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que aí ele detalha o passo comportamental que temos que seguir para evoluir espiritualmente. E aí ele vai falar assim, você como espírito, você já se entendeu como espírito? Agora você vai lá, pratica o bem, pratica a caridade, tenha crença em Deus, se apegue a todos esses processos evolutivos a quais a gente vem falando, e ainda assim carrega teu próximo junto. Tenha a consciência de que você precisa evoluir espiritualmente de uma forma coletiva. As leis morais, a parte 3 do Livro dos Espíritos, ela é muito categórica sobre isso. A evolução é do indivíduo. O indivíduo evolui, mas o processo ele é coletivo. Todo mundo vai ter que evoluir para que aquele que está ali já mais um pouquinho à frente possa passar de fase. E assim todo mundo vai sendo carreado de uma forma puxada. Os espíritos superiores têm para conosco essa função de nos puxar à evolução. Então, quando seu anjo da guarda está lá
te dando aqueles toques, né? Falando assim, amigo, olha aí, você está indo por um lugar aí não tão nobre. É função dele fazer isso. Ele tem por característica essa necessidade de te ajudar. E você, nós, né? Perdão pelo você, nós temos como características de espíritos em provas e expiações de entender que isso é uma ajuda e aceitar. Então, a parte 3 das leis morais, ela vai trazer muito sobre o nosso comportamento perante a nossa evolução espiritual. E aí ele fecha o livro dos Espíritos com a parte 4 das esperanças e consolações, né, que é a base para o céu e o inferno. E aí ele detalha como o espírito reage frente às suas próprias escolhas. Né, pessoal? Quando a gente começa a entender um pouquinho do espiritismo, a gente começa a entender que não existe castigo divino, que não existe danação eterna, que não existe mal superior, que tudo isso é a nossa ignorância que nos cobra perante a nossa consciência de que você veio aqui cumprir uma missão, você não cumpriu, e agora você tem que pagar aí, você tem que lamuriar, você tem que voltar para cumprir essa missão. Então, a justiça divina, que a gente chama, né, aqui na parte 4, ela é essencial para a nossa evolução. Para quê? Para que a gente possa entender que é a nossa consciência trabalhando a nosso favor toda vez que a gente se encontra em algum problema, em alguma prova e expiação, que a gente não consegue entender o porquê que a gente está ali, e a gente olha para o céu e fala, meu Deus, o que você quer de mim? Ele quer que você aprenda com esse processo que você está passando. E você mesmo pediu por isso. Né? Nós, como espíritos lá, que já somos capazes de participar do nosso processo, do nosso planejamento espiritual, muitas vezes é dito aí quem quiser pode assistir os filmes do Nosso Lar e os Mensageiros, ou ler os livros do André Luiz, explica muitíssimo bem, com uma belíssima literatura, o que é esse planejamento espiritual e como que cada espírito pode participar, tem o mérito de participar desse planejamento. E aí, se a gente chega aqui na Terra e não executa esse planejamento, a nossa consciência pesa na gente, e aí a gente começa a achar que somos espíritos sofredores. Isso não é verdade. A gente só é espíritos que estão sofrendo pela sua própria consciência. E isso é importantíssimo, uma chave importantíssima para a nossa evolução espiritual. Beleza, pessoal? Então, nós já nos entendemos como espíritos, né? E agora? Kardec foi lá e falou assim, eu vou ajudar vocês a entender o mundo espiritual. Porque agora que eu como espírito, me entendi encaixado nesse mundo espiritual, o que eu faço? Né? Então, o livro dos médiuns veio trazer isso. Ele é um livro didático que traz aqui como se portar frente aos fenômenos espíritas. Então, chegou uma comunicação para mim, chegou uma comunicação para o meu amigo. O que eu entendo sobre isso? O que é uma comunicação boa? O que é uma comunicação ruim? Né? O que é uma comunicação em qual eu posso acreditar e qual que é uma comunicação em qual eu posso duvidar. Né? Então, o livro dos médiuns, ele traz essa orientação para a gente entender como se comunicar com qualidade frente ao mundo espiritual. Né? E ele ainda traz com uma belíssima literatura, um pouquinho mais difícil que o Livro dos Espíritos, um pouquinho mais difícil que o Evangelho, que a gente vai passar aqui também, mas ele ainda passa quais são os passos que as comunicações se enquadram junto ao médium. Né? O médium, quando ele é novo, ele tem muito interferência dele mesmo, né? Que a gente chama de animismo. Então, o animismo, ele é um ego do médium, ele é simplesmente uma falta de prática. Né? Então, o Livro dos Espíritos, ele vem trazer ali de uma forma muito didática os passos para a gente aprimorar nossa relação com o mundo espiritual. E aí a chave mais importante do Livro dos Médiuns que ele traz aqui para a gente é que ele apazigua o medo e a ignorância do conhecimento do mundo espiritual com uma tese muito técnica.
Ele utiliza por A mais B ali o porquê que o mundo espiritual existe e como que a gente lida com ele. Né? E aí, eu sei que tem muito espírita, e eu sou um deles, né, que tem medo de espírito. Fala, rapaz, se bater uma porta aí meia-noite na minha casa, eu me travo todo ali, vou quase para debaixo da cama. E aí ele traz isso, fala assim, cara, isso é nossa própria psique trabalhando ali, né? Ele traz a questão da hora lá, das 3 horas da manhã, que diz que é a hora que o mal se comunica. Tudo fantasia da nossa cabeça. Os espíritos superiores, eles não são atentos a comodidades nossas. É claro que eles são atentos a nosso compromisso. Você falou, eu vou me comunicar, eu vou abrir uma live aqui no Facebook 8 horas. Se você não faz esse processo, a espiritualidade já está lá trabalhando. Então quem está perdendo é você. E o Livro dos Médiuns traz isso perfeitamente. Então por isso que o Livro dos Médiuns é uma chave essencial para a nossa evolução espiritual, porque ele nos ensina a lidar com o mundo espiritual. Beleza, pessoal? Então, a gente já se entende como espírito, já sabe como lidar com essa novidade que a gente aprendeu. Né? E agora, como eu me comporto? Kardec vem de novo e abre essa chave. Aí foi a grande sacada de Kardec, no meu entendimento. Cada um pode achar, pode estudar Kardec da forma que bem lhe convier. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo foi quando Kardec responde uma pergunta muito simples. Né? Se eu sou espírito, se eu sei lidar com o mundo espiritual, como que é meu comportamento agora? Meu amigo, se comporte como Jesus. Não é uma resposta brilhante? Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na época, até no filme do Kardec, é bem legal essa parte, né? Que muita gente começa a achar que aquilo que Kardec estava trazendo não tinha o cunho cristão, não tinha um cunho divino. E aí os espíritos trazem para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, que associa completamente Jesus aos ideais do Espiritismo. E aí ele ainda traz as aplicações das máximas de Cristo no nosso dia a dia, né? Como as bem-aventuranças e todos esses passos que Jesus trouxe na Bíblia. Então são passagens bíblicas, não tem nada inventado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas à luz do Espiritismo, Kardec entende cada passagem bíblica ali que ele vai trazer. E aí a chave principal que eu acho que tem o Evangelho segundo o Espiritismo é a porta de entrada para o Espiritismo para quem não nasce em berço espírita, como eu. Né? Eu não sou de um berço espírita, minha família toda é cristã. É toda católica, perdão. Né? Nós também somos cristãos. Minha família é toda católica. E a porta de entrada para o Espiritismo, para quem não é espírita, geralmente é o Evangelho. Por quê? Porque traz Jesus, traz a Bíblia, que é um livro mundialmente conhecido. Então, dificilmente alguém vai chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, alguém vai chegar no Espiritismo pelo Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, um livro muito técnico. Então, o Evangelho, ele abrir essa porta para as outras religiões cristãs para o Espiritismo é a grande chave da nossa evolução espiritual, é a grande chave para a gente começar o nosso processo de entendimento da nova era, da nossa regeneração, para a nossa vibração no amor. E aí eu trouxe rapidamente aqui uma disposição que Kardec traz do Evangelho que também permeia um processo muito bonito no meu entender, que é um processo didático, mais uma vez, né? Kardec como um excelente pedagogo, como um excelente professor, que ele traz um processo muito pedagógico ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começa, né, no início do progresso, dos capítulos, do capítulo 1 ao 4, ele traz ali, eu não vim mudar a lei, existem muitas moradas na casa do Pai, não vai entrar no reino dos céus quem não nascer de novo.
Então ele começa a esquentar esse caldo espiritual, nos trazendo como tudo começou, como Jesus entende esse processo de início da evolução espiritual, como que são as múltiplas reencarnações, como são as pluralidades das existências, como são os múltiplos mundos a qual o universo, né, a morada do Pai pertence. E aí ele começa a entrar nesse leme comportamental a partir do capítulo 5, com as bem-aventuranças. Então ele vem trazer assim, ó, bem-aventurado. O que a gente entende como bem-aventurado? Bem-aventurado é quem está se dando bem nesse processo, né? Quem está se dando bem nesse processo de evolução espiritual, quem está se dando bem nesse processo de aprender a amar, quem está se dando bem nesse processo de entrar para ser um espírito regenerado, né? Então ele vem trazendo assim, ó, bem-aventurado é aquele que é misericordioso, bem-aventurado aquele que tem puro coração, bem-aventurado aquele que não causa guerra, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, bem-aventurado todo aquele que ama Jesus Cristo, né, o Cristo Consolador. Então, do capítulo 5 ao 10, as bem-aventuranças nos mostram quais são as características básicas que um espírito regenerado tem que ter. Né? E aí ele vem fechando essas bem-aventuranças com o aprendizado do amor, né? Os capítulos 11 e 12, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai aprender o que é o amor, né? A gente já entendeu como se comportar, agora a gente tem que amar, a gente tem que agir. Eu acho que foi até o Mauro que falou ali no começo, né? Não basta só tentar amar, tem que praticar o amor, né? A gente tem que ser amor, a gente tem que ser o evangelho vivo, né? E aí, com essa intenção de amor incondicional, ele vai nos passar para o desprendimento das coisas terrenas, né? Que daí é do capítulo 13 ao 26, pessoal. Só indicação do seguinte: tu tá fazendo errado, tu tem que fazer melhor. A moral estranha, honrar pai e mãe, não deixar a candeia embaixo do alqueire, que deixe brilhar a tua luz, sede perfeitos. Aí do capítulo 13 ao 26 é só ele falando assim, pessoal, não é desse jeito que vocês vão conseguir, vocês têm que abandonar o instinto. E aí o evangelho fecha esse processo muito bem, com os desprendimentos das coisas terrenas, né? Que a gente sabe que a evolução espiritual passa muito por isso, né? A gente tem que desprender aqui desse mundo material para a gente evoluir espiritualmente. E aí a gente vai para essa justiça divina novamente com o céu e o inferno, que aí ele é uma coletânea de causos, né? É quase uma novela. O Céu e o Inferno é um livro muito legal de se ler, que vai dizendo desde o espírito infeliz que fez a sua passagem, né, os espíritos suicidas, até os espíritos praticamente regenerados. E aí eles vêm em reuniões com o Kardec expor tudo que eles estão passando lá no mundo espiritual. E aí ele vem confirmar essa questão da consciência, né? Os espíritos mais regenerados, com uma consciência muito clara do que foi feito aqui na sua encarnação, foi muito bom, foi muito proveitoso. Só que ele ainda tem que trabalhar muito lá do outro lado, né? Já os espíritos mais enraivecidos com a sua passagem aqui na Terra, já muito apegados, com muita raiva do que fizeram, com muito remorso do que fizeram aqui durante sua encarnação. Então, o céu e o inferno, eu acho que ele é uma chave muito forte para a nossa evolução, que nos diz o quanto é importante a nossa consciência no nosso processo evolutivo, né? Se eu desencarnasse hoje, né, o que eu acharia da minha encarnação até aqui? Isso é uma pergunta muito séria que a gente tem que se fazer todo dia. Todo dia.
Exatamente, sempre com essa puxada de orelha, né, Nirinha? Então, o céu e o inferno ele vem deixar claro o que é a justiça divina, né? Que é a ação da nossa consciência sobre nós mesmos. E a nossa consciência é Deus em nós, tá, gente? Isso é muito importante a gente entender. E aí ele fecha o Pentateuco, que a gente chama, né? Os 5 livros da codificação espírita, ele fecha com a Gênese, né? E a Gênese, além de ser um livro maravilhoso, qual que é a chave que ela abre na nossa evolução espiritual? A Gênese, ela vem mostrar a grandeza de Deus, né, perante toda a criação. E ela vem assim, é tão claro a literatura que ela nos encoraja a nunca duvidar das características de Deus. Então, se Deus coloca lá os passos da evolução, como que isso foi criado, como que o universo, né, foi criado, e aí Deus, na Gênesis, coloca muito claro, né, que se faça a luz. E aí a gente fala assim, nossa, mas foi de uma forma tão simplória. Mas é no simples de Deus que existe toda essa complexidade do universo. Por quê? Da vontade de Deus que se fez toda essa história evolutiva que a gente tem aí do universo, conhecido aí, acho que talvez bilhões de anos, aí eu não sou astrônomo para saber, mas pelo menos bilhão eu sei que não sei se tem trilhão envolvido, mas da vontade de um ser superior foi dito que se faça luz, e aí todo o processo evolutivo começa a se encaminhar na nossa vida para que a gente chegue até aqui, para que outros mundos estejam muito mais à frente, mas para que Deus seja onipresente em tudo, né? Tem uma frase muito clara na Gênesis que diz: o passado, o presente e o futuro, para Deus é presente. E o que isso quer dizer, né, pessoal? Pode parecer um pouco confuso, como assim? E aí tem uma historinha que diz, né, que nós, espíritos em provas e expiações, estamos subindo uma montanha. E aí a gente não conhece o caminho, porque a mata é muito fechada, o caminho é muito difícil. Então a gente sempre está preocupado com o próximo passo. Só que Deus olha essa montanha do alto. Então ele conhece o caminho todo. Ele conhece o caminho todo que a gente vai percorrer. E aí, por a gente duvidar dele, muitas vezes a gente fica parado num pontinho ali. Só que Deus conhece o caminho. Ele fala, não, esse amigo aqui, esse meu filho aqui que parou nesse pontinho, ele só parou porque ele está um pouquinho rebelde. Mas ele vai seguir esse caminho todo, porque eu tô vendo a montanha como um todo. Então a Gênesis traz isso, nos traz um conforto dessa confiança que Deus tem em nós, que nem nós temos. Deus confia mais na gente do que nós, né? Isso é indubitável, né? E aí ele traz na Gênesis também, né, uma chave muito importante para a construção desse novo ser, é que a Gênesis traz, ela abomina qualquer maravilhosidade que a gente possa imaginar. Jesus conseguiu isso porque era um ser extremamente divinal, ele tinha possibilidades que nós nunca teremos. A Gênesis diz o completamente contrário. Jesus disse, seres de pouca fé, vocês podem o que eu posso e muito mais, assim como ele pode também. Então a Gênesis, ela explica a criação divina, ela explica a grandeza de Deus de uma forma que não traz nenhum apelo, né, a milagres, a maravilhosidades, né? Não, isso está fora da minha capacidade. Não, a Gênesis traz, isso está fora da capacidade porque você ainda não entendeu a sua capacidade. E essa é uma chave muito grande para a construção desse novo ser, para essa nova era. E aí, pessoal, dito esse discorrer
sobre o Pentateuco aí, sobre os 5 livros do Kardec, sobre essas 5 chaves importantíssimas para a construção do nosso novo ser, para as nossas novas vibrações aí nesse mundo por vir de regeneração, né? A gente tem aí essa missão de construir esse novo ser, que somos nós mesmos, né? Não vai ser a Terra, não vai ser um bonde que vai passar aqui e vai levar a gente para a regeneração. A gente que vai elevar o nosso padrão vibratório para a regeneração, né? Aí eu acabo aqui um pouquinho essa explanação antes de passar uma musiquinha. Quem já viu minhas palestras não, né? Não sou palestrante, eu sou um alemão estudioso aí. Mas quem já viu, quem já estudou comigo aqui no Caibai Chute ou na Casa do Caminho, sabe que eu sempre trago uma musiquinha. Então dessa vez não vai ser diferente, vai ter uma musiquinha. Mas antes da gente ir para a musiquinha, eu só queria deixar, né? E aí, pesquisa de internet, eu nunca fui lá na lápide de Allan Kardec, né? Mas a frase que tá na lápide de Allan Kardec, segundo a internet, pessoal, tomara que seja verdade, vai ser muito bom se um dia eu puder ir lá em Paris e ver essa frase lá. A frase da lápide de Allan Kardec diz, abre aspas, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É uma missão, né? Construir esse novo ser passa muito por isso, né? Renascer ainda e progredir sempre. É uma frase que eu tento levar para minha vida, embora os tropeços das provas e expiações me tragam novamente sempre para minha pequeneza, né? Mas essa frase eu tento levar para minha vida. Pessoal, conforme prometido, vou pôr a musiquinha. É uma musiquinha de concentração. Então, quem quiser fechar os olhos e seguir a melodia com os olhos fechados é muito bom, mas tem a letra também. Então, quem quiser cantar aí para seus males espantar, fica à vontade. A música chama Recado da Mãe Divina, né? Aproveitando também esse mês que é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A gente não pode, no Espiritismo, cultuar santos, mas a gente não pode duvidar que Nossa Senhora Aparecida é um grande espírito intercessor aqui por nós, né? Então, eu trouxe esse hino, Recado da Mãe Divina. O cantor é Chandra Lacombe, é um cara um pouco xamanístico assim, tal, mas é muito legal a música, tem a letra. A letra é cantada e depois repetida, então quem quiser cantar, fica à vontade. Eu vou virar aqui o meu vídeo para o meu laptop e vou colocar aqui o recado. Deixa eu só abaixar o celular aqui rapidinho, só para eu colocar usar as duas mãos. Opa, tô sem internet. Desculpa, pessoal. Deixa eu conectar aqui rapidinho. Pronto, agora vai. Nos tornamos canais do infinito, vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino, mais puros e atentos, nos tornamos canais do infinito, Mãe divina eu quero ser, um filho realizado, e é perante o seu poder, que me entrego para ser libertado. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, e
é perante o seu poder que me entrego para ser libertado, como um rio que corre para o mar, correntezas carregam-me, confiança para atravessar as fronteiras do eu derradeiro, como um rio que corre para o mar, correntezas carregam-me, confiança para atravessar a fronteira do meu derradeiro. Não há desculpas para se escorar, já foi dita a hora é essa, o tempo é de se integrar, abraçando quem ainda resta. Não há desculpas para se escorar, já foi dita a hora é essa, o tempo é de se integrar, abraçando quem ainda resta. Estou morrendo para o passado, nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Estou morrendo para o passado, nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A construção desse novo ser era o que eu queria trazer aqui pra gente. Essa música, ela diz muito pra mim, eu gosto muito dela. Quem quiser procurar no YouTube aí é Chandra Lacombe, o cara é muito bom. Então, o Kardec, ele abriu essas chaves para a nossa evolução espiritual. Então é dever nosso seguir esse caminho que é a tradução do caminho de Jesus, né? Jesus deixou esse caminho pavimentado, aí Kardec veio aqui e abriu essa avenida, abriu essa estrada para a gente. Então a gente tem que aproveitar essa evolução espiritual para que a gente chegue nesse mundo de regeneração amando e que continue a amar. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui com uma prece, né, agradecendo a todo o pessoal que esteve aqui junto. Eu vi que tinha um pessoal da minha família, um pessoal da Casa do Caminho também. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. E a gente vai agradecer a Deus essa possibilidade maravilhosa de aprendermos os seus desígnios, as suas vontades. Agradecer a Jesus pela construção dessa estrada maravilhosa que é a evolução espiritual. Agradecer ao espírito de Allan Kardec, que fundamentou essa estrada na nossa consciência para que nós possamos persegui-la sempre, para que a gente possa sempre estar rumo à nossa evolução espiritual tão almejada. Pedimos que os espíritos consoladores encontrem no coração de todos aqueles que aqui não puderam estar um pouco de conforto, um pouco de carinho, que possam levar toda essa energia maravilhosa que essa noite edificante possa nos dar, que encontre no coração daquele que sofre, daquele que passa por um momento um pouco mais difícil, que essa energia possa acalentar o coração desse irmão tão querido. Que assim seja, graças a Deus, meus amigos, meus irmãos. Uma boa noite a todos aí. Foi um prazer participar mais uma vez. E aí, sempre com aquela dúvida se é só apertar concluir, eu vou apertar concluir aqui. Valeu, Mauro. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí. Até mais.